Olá, tudo bem? Estamos de volta para dar seguimento à nossa série de vídeos sobre reconhecimento de paternidade e filiação. O tema de hoje é o reconhecimento de filiação socioafetiva, onde o afeto é o protagonista da relação familiar. E o que é uma filiação socioafetiva, uma relação socioafetiva? É quando o padrasto ou madrasta cria o filho do seu companheiro como se seu filho fosse, sem nenhuma distinção de filho seu ou de filho de outra pessoa. Ele tem todo o sentimento, todo o afeto como se fosse pai ou mãe biológico desse filho. Então, o nosso Código Civil, ele já aceita a relação de parentesco biológica, mas também aceita outras relações de parentesco sem ter esse vínculo biológico, trazendo então a possibilidade da relação socioafetiva, relação de parentesco socioafetiva. Essa relação de parentesco socioafetiva, ela precisa de um requisito, que é a posse do estado de filho. E para que a posse do estado de filho aconteça, ela tem 3 requisitos. Um que não é muito utilizado, até porque a gente busca o reconhecimento da filiação socioafetiva justamente para ter incluído o nome do padrasto ou da madrasta, do sobrenome dele, no seu registro de nascimento. Então, um dos requisitos é o nome. Então, esse pedido pode ser considerado na maioria dos casos. O segundo requisito é o tratamento, ou seja, ser tratado como filho do padrasto, ser reconhecido como sendo filho, tendo afeto, a demonstração clara desses laços de afeto. E o terceiro requisito é a fama, ou seja, o reconhecimento público, o reconhecimento na sociedade dessa relação de filiação, dessa relação socioafetiva, que todos reconheçam que eles são sim pai e filho também na sociedade. O pedido de reconhecimento da filiação socioafetiva, ele é imprescritível e indisponível, e ele pode ser solicitado pelo filho mesmo após a morte do seu pai, desde que esse tenha expressado, mesmo que de forma não verbal, o interesse de ter o reconhecimento desse filho socioafetivo. No ano de 2017, o CNJ lançou um provimento que trouxe regras com relação ao reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. E ainda, no ano de 2019, no provimento 83, vieram mais alguns outros requisitos que deixou de uma forma mais segura o reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Então, quais são os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva? No cartório, somente pode ser solicitado esse reconhecimento de crianças com mais de 12 anos, ou seja, se é um menor de idade de menos de 12 anos, o pedido de reconhecimento da filiação socioafetiva deve ser feito somente na forma judicial. Se essa criança tem mais de 12 anos e pode exprimir sua vontade, pode dizer que tem a vontade de ser reconhecido como filho do seu pai socioafetivo, esse pedido pode ser feito diretamente lá no cartório de forma extrajudicial. E o que mais que precisa? Para ser extrajudicial, o pedido tem que ser unilateral, ou seja, um pai somente ou uma mãe. Se é um pai e uma mãe que querem reconhecer essa filiação, eles vão ter que fazer esse pedido judicial. Eles aceitam somente um pai e uma mãe. Por que isso? Porque eles querem proteger também os casais que estão lá na fila de adoção, porque esse método de reconhecimento de filiação socioafetiva pode ser usado para burlar a fila da adoção, ou seja, você reconhece de forma socioafetiva e não precisa passar pelo processo de adoção. Por isso, então, existe essa regra, um pai ou uma mãe. Se você quer pedir no judicial, aí você pode pedir o reconhecimento dos dois juntos. Outro que a gente precisa ter um outro requisito é a declaração de vontade também dos pais biológicos, o consentimento dos pais biológicos para que seja acrescido o sobrenome do padrasto ou da madrasta no registro do seu filho. O registrador também vai coletar provas dessa afetividade, desse relacionamento, para que convença que existe realmente esse vínculo, afetivo entre o solicitante e a criança ou o próprio maior de idade que solicitou o vínculo, que ele existe realmente, que não é uma fraude. Depois disso, é passado ao Ministério Público, que vai dar o seu parecer, confirmando, então, o registro da filiação socioafetiva ou não. Em caso de ser visto que tem uma fraude ou se tem má fé nessa solicitação do reconhecimento de paternidade e filiação socioafetiva, o MP ou o registrador, eles vão encaminhar esse pedido lá para o juiz para que ele analise provas e evidências e aí decida pela concessão do registro ou não da filiação socioafetiva. Eu acho que esse assunto ele é bastante atual, ainda mais agora com as famílias plurimas, onde junta de um casamento, de outro, todo mundo vem de outras famílias, ou também da multiparentalidade, quando as pessoas têm mais de 2 pais e 2 mães na sua certidão de nascimento.
Então, se você ficou com alguma dúvida com relação ao assunto, tem algum questionamento, alguma curiosidade, manda para mim aqui que eu vou tentar responder para vocês. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê logo mais. Até mais!